outros dispositivos de entrada que a gente tem? Bom, microfone, webcam, wacom, vermelho, serial, scanner, tudo isso são dispositivos de entrada. Por quê? Porque eles pegam informação do mundo e levam para dentro do computador. E os dispositivos de saída? Bom, os dispositivos de saída são aqueles caras que pegam o computador e levam para o mundo. Então, telas, monitores são dispositivos de saída. Eles podem ter diversos tipos também, pode ser fósforo, LCD, CRT, LED, OLED, AMOLED, todas essas coisas podem ser tipos de tela. Basicamente são muita tecnologia, mas a funcionalidade é a mesma. Impressoras, existem impressoras de diversos tipos, com diversas características diferentes, cada um servindo um objetivo, e com isso a gente consegue ter a digitalização, a materialização do nosso texto, ou da nossa figura em duas dimensões dentro do papel. E a gente também tem algumas impressoras diferentes que conseguem digitalizar em 3 dimensões. Então, além das 2 dimensões que a gente está acostumado, a gente também tem impressoras para 3 dimensões. Outros dispositivos de saída: fone de ouvido, atuadores, óculos VR, projetores, tudo isso são dispositivos de saída. LED, motor, coisas que abrem a porta, catraca, tudo isso são dispositivos de saída. E dispositivos mistos? Bom, dispositivos mistos são aqueles que conseguem fazer tanto entrada quanto saída. Então, roteador, switch, pendrive, discos, tela touch, disquete, controle remoto com feedback, todos eles são dispositivos de entrada e saída. Medida de armazenamento. O que a gente tem sobre medida de armazenamento? Medida de armazenamento, basicamente, ele serve para a gente mensurar a capacidade tanto de armazenamento, quanto de velocidade, quanto de tráfego, quanto de qualquer coisa do gênero que o computador possa fazer. Então, a gente consegue calcular área, então tamanho de arquivo, como a gente também consegue calcular a velocidade de deslocamento desse arquivo, que seria a velocidade de rede, velocidade de transferência de arquivos e coisas do gênero. Como que essas medidas são calculadas? Bom, essas medidas são calculadas a partir de uma unidade mínima, que é o bit. Então, quando a gente usa para o elemento químico o átomo, a gente tem para o elemento digital o bit. Então, o bit ele é um valor que consegue assumir 2 únicos valores, 1 ou 0. Então, a gente tem um sistema binário, que é um bit, que assume 2 únicos valores, ou 1 ou 0. Depois, a gente tem um aglomerado de bits, que é o byte. Então, o byte ele tem 8 bits. E aí, ter 8 bits, o que significa ter isso? Significa que eu tenho 8 bits acumulados e juntos, reunidos, formando um byte. E essa, geralmente, é a unidade mínima que a gente vai trabalhar dentro da computação. Existe uma outra unidade, que é a nibble, que é o meio byte, que é 4 bits. Então, nibble é 4 bits, mas esse daí é difícil de alguém utilizar. Eu acho que eu conheço poucas pessoas, ou poucos lugares que utilizam essa medida de armazenamento, ou essa medida para falar sobre o que eles estão fazendo. Mas todo mundo usa bit e todo mundo usa byte. Bom, então considerando que a gente tem bit e byte, então a diferença é 1 bit, 1 byte. 1 byte são 8 bits, certo? Bom, ambos têm as suas representações numéricas para grandezas escaladas. Então, por exemplo, o kilobit, ou kilobyte, é uma grandeza de 1024 bits ou 1024 bytes. Por que 1024? Porque a gente deveria representar como 1000, certo? Porém, por ser um sistema computacional binário, a gente precisa trabalhar na base binária. E o 1000 binário, ele tem essa representação aqui meio zoada. Enquanto o 1024, que é o valor mais próximo do 1000, tem essa outra representação aqui que é bonitinha e mais fácil de trabalhar. Então, a gente utiliza para falar sobre sistemas de numeração quantitativos, quilo, giga, tera, essas coisas, o sistema de 1024 não 1000. Mesmo que as operadoras e todo mundo, produtoras de disco e coisas do gênero venham sempre na base 1000, a gente trabalha na computação com base 1024. Então, o arquivo mostrou que ele tem 3 GB, aqueles 3 GB estão na base 1024. Então, 1 kilobit é 1024 bits, 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 kilobyte são 8.096 bits, certo? 8.192, desculpa. 8.192 bits. Megabyte. Bom, megabyte, na mesma ideia, ele tem 1024 kilobytes. Então, 1 mega são 1024 kilo. 1 gigabyte são 1024 megabytes. 1 terabyte são 1024 gigabytes. 1 pentabyte são 1024 terabytes. 1 exabyte são 1024 terabytes. 1 zettabyte são 1024 petabytes. 1 iotabyte são 1024 zettabytes. Então a gente não tem heptabytes, que a gente estaria acostumado, tipo penta, hexa, hepta. Não. Aqui o prefixo muda para zeta. Então zeta e iota. Beleza? Sempre convertendo 1024
entre essas grandes medidas e 8 para bit-byte. Então aqui está falando sobre o HD, por que acontece, um sistema de numeração que foi sugerido, mas que não pegou, que era utilizando alguns prefixos diferentes. Então, ao invés de utilizar os prefixos que a gente está utilizando do SI, aqueles prefixos do IEC, então, que não pegou basicamente porque ele era um nome meio estranho. Ficava kibibyte, mebibyte, gibibyte, tebibyte, petbyte. Parece tipo um monte de gente falando, tipo, para crianças, assim, tipo, sei lá, com demência, sei lá, uma coisa... Não demência, sabe? Demência ficou feio. Pele, sei lá, sabe desenho infantil? Tipo, parece tipo assim, um Teletubbies falando isso. É um Teletubbies falando isso. Um Teletubbies a gente pode dizer que ele tem demência. Mas é um Teletubbies. É um Teletubbies falando medida de armazenamento. Não pegou certo, ninguém usa isso aí pra nada. Tá. Bom, aí tem algumas questõezinhas pra vocês, tá? De boinha. Mais algumas questões, para vocês pensarem, enunciarem, verificarem se está tudo certo. Tem as respostas já aqui nos slides, então tranquilinho. Tá. E aí a gente chega na parte de conversão de base. E a gente entra na parte de conversão de base. O que a gente tem sobre conversão de base? Bom, sobre conversão de base, a gente tem que a gente vai trabalhar em bases numéricas. Qual que é o nosso objetivo em trabalhar com bases numéricas? Nosso objetivo em trabalhar com bases numéricas é conseguir representar um certo número em diferentes formatos. Então, por exemplo, base 2. Base 2 significa que eu tenho dois elementos para representar todo o meu conjunto numérico. Então, eu tenho o elemento 0 e o elemento 1. Certo? Base 8. Eu tenho 8 elementos para representar o meu conjunto numérico, de 0 a 7. Base 10, de 0 a 9. Tá. Base 10, inclusive, é o que a gente está acostumado, que todo mundo aprende na escola, matemática básica, a gente fez tudo em base 10. Base 16, então a gente tem 16 símbolos. Só que números a gente tem apenas 10, então a gente vai de 0 a 9, e depois os outros símbolos representativos, os últimos 6 dígitos faltantes, a gente coloca letras. Então A, B, C, D, E, F. Tá. Representando, respectivamente, o 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá. Como que a gente faz para converter essas bases? Bom, então a gente vai pegar um elemento A que está numa base B qualquer. Então, peguei um elemento A que está numa base B qualquer. E esse elemento A numa base B é um número formado por várias casas, certo? E eu tenho que cada número tem o seu valor representativo dentro da casa. Tá? Então, por exemplo, você vai pegar o número 123. 123 é um ótimo número. Tá? 123, ou melhor, 111. Tá? 111, eu tenho que é o mesmo número nas três casas. Qual que é a diferença entre eles? Bom, um número está na casa da unidade, um número está na casa da dezena, um número está na casa da centena, certo? Mas por que eu sei que o 111 vale 111? Justamente por causa da noção posicional dos meus números, certo? Antigamente a gente não tinha essa noção posicional. Por exemplo, os gregos, eles não tinham noção posicional. Então, o 1 era o I, o 10 era o X, o 100 o N, acho que era o N, sei lá. E assim por diante para todos os valores numéricos. Então, tipo, você tinha letras diferentes para representar os valores de acordo com a sua grandeza. Aqui não, a gente está tentando representar todos eles utilizando os mesmos símbolos, certo? A gente tem só estes símbolos para representar qualquer valor numérico. Então a gente vai ter a noção posicional desse meu símbolo. Tá? Como que eu faço para converter esse meu número A numa base B para uma base intermediária para que eu possa trabalhar? A minha base intermediária é a base que eu estou acostumado a trabalhar, que é a base 10. Então eu vou pegar o meu número A na base B e fazer a seguinte conta para chegar no número C na base 10. O que acontece? Eu vou pegar o meu A0, que é o A que está na posição menos significativa, e multiplicar o meu A pela minha base B elevado à posição dele, no caso, posição 0. Então, A0 vezes B elevado a 0. Aí o próximo é o A1 vezes B elevado a 1, somado ao A2 vezes B elevado a 2, somado ao A3 vezes B elevado a 3. Somado a cada um dos seus valores posicionais, multiplicado pela base, elevado à posição onde ele encontra. Tá? Sendo que a primeira posição é a posição 0, não é a posição 1. Tá? Lembre-se sempre disso. Bom, fiz essa conta, eu vou obter um valor C na base 10. E agora, obtive meu valor C na base 10, eu vou converter esse meu valor C na base 10 para um valor D numa base P qualquer. Então eu vou pegar a minha nova base, que é a minha base P, e vou fazer divisões sucessivas. E eu vou fazer divisão até quando? Até quando eu obter o valor 0 na divisão. Então, eu não vou fazer números quebrados aqui, a divisão é sempre inteira. Então, vai ter um valor inteiro da divisão e um resto da divisão. E esses restos das divisões, eu vou chamar eles respectivamente de D0 até o meu Dn, que é o último valor numérico antes de dar 0.
Tá. E aí depois eu vou pegar esses meus valores de Ds e vou enfileirar eles de Dn até zero, Dn até D0, justamente do mais significativo para o menos significativo, e obter o meu valor D convertido para a minha base P. Tá? Bom, aqui tem um exercíciozinho para vocês treinarem, então tipo, tem base 2, base 7, base 8, base 10, base 16, base 20, e vários valores para vocês preencherem essa tabela. Então pensem que essa tabela, cada linha vai ter que ser preenchida. Eu tenho um elemento dentro de cada linha, você tem que preencher o resto das linhas, ou o resto da linha em todas as colunas. Tá? Então você vai ter que pegar, por exemplo, esse AB37, converter ele para a base 10, e da base 10 mudar ele para a base 2, base 7, base 8 e base 20. Tá? Todo mundo se lembra desse processo? Sim. Não? Vamos lá. Vamos fazer um aqui. Escolha um. Vamos lá, o da base 16 ou da base 20? É os que tem letra que fica mais legal de brincar. Base 16 ou base 20? 16. Base 16, então vamos lá. Então, vamos pegar aqui o valor que está na base 16. Então eu tenho o meu valor que está na base 16, então meu A na base 16 é 10. A, B, 3, 7. Esse A aqui é referente à notação que eu estava tendo antes aí, tá? Não era em relação ao A da base propriamente dita. Então vamos chamar aqui de X. Então o X na base 16 é o AB37. Como que eu vou converter esse AB37 para a minha base 10? Eu vou multiplicar, vou separar eles e vou fazer a notação pela posição. Então eu tenho que vai ser 7 vezes 16 elevado a 0, mais 3 vezes 16 elevado a 1, mais B vezes 16 elevado a 2, mais A vezes 16 elevado a 3. 16 elevado a 0, 1 vezes 7, 7, mais 16 elevado a 1, 16 vezes 3, 48. 16 ao quadrado, 256 vezes B. Vezes 11, 2.816. Isso, B é 11, então 256 vezes 11, 2.816. 2.816. 16 ao cubo, então 256 vezes 16. 4.096 vezes A, que é 10. 40.960. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todo mundo. Então 4.960 mais 2.816. Então dá 43.776. Certo? 0,42. Hã? Certo? 43.776 mais 48. Então, aqui vira 11, então fica 43.824. Mais 7, 43.831. Certo? Isso aí. Então, 43.831. Então, esse daqui é o meu valor na base 10. Então, o meu C na base 10 é 43.831 na base 10. Certo? Então, esse daqui é o meu valor na base 10. Esse valor aqui vai onde? Esse valor aqui foi esse valor aqui convertido para a base 10, então ele vem aqui. Tá? Vou preencher essa lacuna aqui. Preenchi essa lacuna com o meu valor na base 10, agora eu vou converter esse meu valor para uma outra base. Vamos converter ele para a base 20, acho que ficou mais legal. Então, ó, desse lado de cá. Então eu tenho o valor 43.831 dividido por 20. Vai sobrar 11 e vai dar 2.191. 2.191 dividido por 20. Vamos 11 de novo, vai dar. Peguei para Cristo agora. 109. 109? 109? 109. Vamos lá, 109. 109 dividido por 20 vai dar sobrar 9 e vai dar 5. 5 dividido por 20 vai dar 0 e vai sobrar 5. Então, o número que eu vou pegar é 5, 9, o 11 vira o quê? B. B. O A é 10,
11 é B. B, B. Então, o valor D na base 20 é 59BB. Então, 59BB. Tá. Então, é assim que a gente vai fazer a conversão. E aí você só continua fazendo isso para todos os valores em médios. Beleza? Dúvidas? Ok. Tá. Aí a gente entra para falar sobre arquitetura de computação. Então, o que a gente tem sobre arquitetura de computadores? Primeiro, a gente tem que saber como o computador funciona. Tá? Então, a gente quer saber como o computador funciona. Então, para saber como o computador funciona, a gente precisa saber quais são as partes dele. Tá? Então, para saber o que é as partes dele, a gente precisa saber o que ele precisa fazer. O que ele precisa fazer? Bom, ele precisa fazer a entrada de variáveis, ele precisa fazer a leitura dos dados do teclado, entrada e saída para o monitor e a escrita de arquivos. Basicamente é isso que o computador precisa fazer. Então, leitura e escrita de arquivos, leitura e escrita de variáveis, criação de variáveis, leitura de dados do teclado, escrita do monitor e assim por diante. Como ele vai fazer tudo isso? Bom, basicamente utilizando as duas partes do qual ele é composto. A parte hardware e a parte software. Então, hardware é todo e qualquer equipamento físico do computador. Software é todo aquele sistema que atende a algum requisito. Então, é tudo aquilo que é intangível do computador. Como vocês podem lembrar de forma mais fácil, o hardware é tudo aquilo que eu não consigo multiplicar no meu computador. Eu não posso chegar e dizer, tipo assim, copiar e colar a memória RAM. Não tem mais memória RAM. Mas eu posso copiar e colar, tipo, um arquivo e ter dois arquivos. Tá? Então, tudo que é exemplos de hardware: teclado, mouse, monitor, CPU, memória, disco, rede. Tá? Exemplo de software: sistema operacional, firmware, máquina virtual, editor de imagem, navegador, CAD, jogos, tudo isso são exemplos de softwares da nossa máquina. Tá? Se ficar mais fácil para vocês, hardware é tudo aquilo que a gente chuta, software é tudo aquilo que a gente xinga. Tá? Então, hardware a gente consegue chutar, software a gente não consegue chutar, a gente só xinga ele. Beleza? E às vezes o hardware apanha por culpa do software. Verdade. No software não tem como apanhar. Tá. Então, para que a gente tem tudo isso? Basicamente para resolver problemas. Tá? Então a gente quer resolver problemas, como a gente comentou, e a gente precisa executar tarefas. Então o computador sempre precisa saber o que ele está executando, qual é a próxima tarefa e como executa essa tarefa. Tá? Bom, pensando nisso, von Neumann criou uma arquitetura, ou propôs uma primeira arquitetura. Essa arquitetura de von Neumann, ele basicamente tinha uma estrutura básica composta por unidade central de processamento, memória, entrada e saída. Tá? Essa estrutura se assemelhava a este esquema aqui. Então eu tenho uma unidade de controle, uma unidade de aritmética e lógica, isso aqui junto forma a CPU, a unidade central de processamento, a memória, que interage tanto com a unidade de controle quanto a unidade de aritmética e lógica, e o meu conjunto de entrada e saída, que vai entrar com esse acumulador aqui. Tá? Então, ele propunha que eu tivesse uma unidade de controle que ia verificar na memória qual que é a próxima instrução, ler a instrução, mandar a unidade de arquitetura, consultar qual era o valor da variável, fazer a operação e atualizar a variável. Certo? Então, esse cara aqui manda em tudo, esse cara aqui faz as contas e esse cara aqui salva a memória, anota tudo. Tá? Então, ele tem esses papéis ali dentro. Mais claramente, a gente tem que a CPU ela é dividida em duas partes, a unidade de controle e a unidade de aritmética e lógica. A controle é responsável por toda e qualquer decisão e a lógica é responsável por todo e qualquer cálculo. Certo? Sendo que essa unidade, em conjunto, essa CPU, é a única parte ativa da nossa máquina. Então, todas as demais partes são passivas, todas as demais partes obedecem o que a CPU fala. Então, a memória, ela não armazena nada por si só, ela não manda nenhum programa executar. Quem pede, ela só fornece aquilo que o processador pede. Então, o processador pediu o dado daquele programa X, ele vai carregar o programa X. Então, a memória vai fornecer o dado. Mas o único cara que é ativo dentro do computador é a CPU. Todos os demais são passivos. Todos. Tá? A memória. Então, ela é passiva e ela só armazena dados, tanto de programa quanto de instrução. A entrada e saída. A entrada e saída são os meios que a gente vai utilizar para conseguir ler e escrever do nosso mundo externo para dentro da nossa máquina. Tá? Porém, essa arquitetura ela teve alguns problemas. Quais foram os principais problemas dela? A computação evoluiu. Então, ela foi proposta numa época onde o mundo era formado por válvulas. Tá? Ou, na verdade, ela foi proposta numa época antes do mundo ser formado por válvulas. Então, o mundo formado por válvulas veio para fazer-se cumprir essa arquitetura. E aí, depois das válvulas, veio a evolução, e aí começou a existir transistor, começou a existir memórias eletrônicas e coisas do gênero, e houve a necessidade de um novo modelo.
Aí nesse ponto entra Harvard, propondo o modelo da estrutura de Harvard, onde além de você ter uma memória, agora no lugar de você ter uma memória única, para instruções e para dados, conversando tanto com a CPU quanto com a unidade de aritmética e lógica, agora você tem duas memórias, uma exclusivamente para instrução e outra exclusivamente para dados. Tá? Então você tem essas duas memórias que estão exclusivamente para cada uma desses dois fatos. Certo? Por que eles colocaram duas memórias? Qual foi o passo? A CPU começou a ter uma capacidade de processamento muito rápida e a memória começou a não entregar aquilo que ela não podia entregar. Então eles tinham uma unidade de memória. E aí qual foi a solução? Pegar essa unidade de memória e duplicar ela. Por quê? Porque agora eu tenho dois acessos à memória. E aí eu garanto, nessa memória que tem só instrução, nessa memória que tem aqui só dados. Certo? E aí por conta disso você acaba tendo um ganho de desempenho. Então o processador evoluiu, eles não conseguiam evoluir a memória naquela época, eles evoluíram duplicando a memória, duplicando o barramento. Tá? É tipo, sei lá, eu não consigo fazer carros que se movimentem mais rápido, mas eu consigo fazer uma pista que cabe 3 carros ao mesmo tempo. Então, vou aumentando as larguras das pistas. Tá? E depois veio a arquitetura de Harvard modificada, onde agora a gente tem a ideia de um cache de instruções e da cache de dados em memórias separadas, certo? Mas geralmente essas memórias elas não estão separadas fisicamente, elas estão separadas logicamente. Tá? Você ainda tem canais exclusivos para cada uma dessas coisas, mas esses canais agora estão todos dentro do mesmo pente. Então por isso que você não tem tipo, aqui vai o pente de memória de instrução, aqui vai o pente de memória de dados. A gente tem um pente de memória que você coloca no computador. Por quê? Porque depois, por meios lógicos, ele vai usar os canais que ele tem de comunicação para fazer isso. Certo? Bom, e por que ele está fazendo isso? Porque a gente começou a ter uma diferenciação de memórias, as memórias foram evoluindo, na verdade a CPU foi evoluindo muito rápido e a memória não conseguiu acompanhar. Como a memória não conseguiu acompanhar, a gente começou a ter uma diferenciação de memórias, teve cada vez mais memórias para fazer o que a gente precisava, certo? Então, a memória, basicamente, ele é um espaço de armazenamento que é dividido em lotes, esses lotes chamados de palavras, e essas palavras vão permitir um endereçamento para mim encontrar qualquer palavra dentro da minha memória, certo? Então, por exemplo, um jogo de batalha naval. No jogo de batalha naval você fala A7. A7, você está endereçando uma linha e uma coluna que está chegando exatamente numa única posição. Aqui é exatamente a mesma ideia. A gente vai ter várias posições, onde dentro dessa posição tem exatamente um espaço que cabe uma palavra, e a gente consegue endereçar ele pela posição geográfica dentro da minha memória. Tá? Para o computador esses endereços são contínuos, mas aqui entra uma coisa que é interessante relembrar, que não está no slide, mas é bom sempre relembrar. Tá? A gente tem uma capacidade de memória. Então vamos lá. Vamos apagar esse lado de cá. Deixa eu pegar uma cerca de vaga. Então vamos lá. A gente tem um espaço de memória e a gente tem o tamanho da palavra. Através disso a gente consegue dizer quantos endereços ou quantas informações a gente precisa para conseguir endereçar todo mundo, certo? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um terreno. Então eu tenho um terreno que está aqui. Aí esse meu terreno tem 1000 metros quadrados. Se eu quiser dividir ele em lotes de 100 metros quadrados, então lotes de 100 metros quadrados, quantos lotes eu tenho nesse meu terreno? 10 lotes. Então, eu vou conseguir dividir meu terreno em 10 lotes. Então, em 10 lotes. Em 10 lotes. Quantos dígitos eu preciso para representar 10 lotes? 10 dígitos. Ou seja, uma casa decimal, de 0 a 9. Então, eu posso endereçar eles, então eu posso endereços que vão de 0 até 9, totalizando 10 endereços. Certo? Tranquilo? Então eu posso dizer que eu moro na casa 0. Eu moro na casa 7. O meu terreno é o terreno 9. Vai saber encontrar esse terreno. Certo? E vamos lá. Então esse daqui é o exemplo físico. Agora vamos para o exemplo na memória. Então vamos dizer que eu tenho uma memória que tem 1024 bytes.
certo? Aí eu tenho palavras, então ao invés de lotes, agora é palavra, então palavras de 2 bytes. Qual que é a quantidade de endereços que eu tenho na minha memória? Eu tenho 512 endereços. Ou seja, endereços de 0 e 511. Certo? Só que a minha memória, ela é binária. Quantos bits eu tenho de endereço? Aqui eu tinha um dígito porque eu tinha um terreno que estava em base decimal. Aqui eu estou trabalhando com binário. Então, quantos bits eu preciso para representar o endereço? 8 bits. Então eu preciso de 8 bits. Tá? Por quê? Porque o nono bit seria 2 elevado a 9 dá 512. Se ele tivesse 9 bits, ele conseguiria representar de 0 a 1023 com 9 bits. Então, como ele é de 0 a 511, então 511 é um número de 8 bits todos uns. Certo? Então aqui eu tenho um endereço de 8 bits. Então aqui, enquanto eu poderia ter, por exemplo, uma casinha a ser preenchida para dizer qual é o meu endereço, aqui eu preciso ter uma cara que tem 8 dígitos. Certo? E aí esses dígitos vão ser binários. Então tem 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Então isso aqui é um endereço dentro da minha memória. Tá? É um endereço único dentro dessa minha memória. O que é muito parecido com esse endereço aqui? Que a gente usa no dia a dia. Código de barra. Um bom chute. CEP. Tá? Então, o país, na verdade, o mundo inteiro foi dividido em grandes regiões. As regiões foi dado um número para cada região. E aí, por exemplo, geralmente, globalmente, a gente tem um número de 5 dígitos. E dentro do país, dentro do Brasil, no caso, a gente tem esses 5 dígitos somados a 3 dígitos no final, para identificar micro-regiões dentro do país. Tá? Então, a gente tem um CEP de 8 dígitos. E esses 8 dígitos, decimal, consegue identificar qualquer região dentro do país. Então, se eu falar um CEP qualquer, esse CEP vai me levar a uma região que tem pode ter alguns quilômetros quadrados, que, por exemplo, tem cidade que usa 000 no final. Então, endereça a cidade toda. Mas geralmente são cidades pequenas. Aqui dentro de São Paulo, tem CEP para regiões de, tipo assim, sei lá, micro-bairros, que compreendem umas 5, 6 ruas. Então, você tem CEPs bem específicos. Às vezes tem rua que tem mais de um CEP aqui em São Paulo. Acontece disso bastante, porque as ruas são muito grandes. Tá? Então, a nossa ideia aqui com o endereço é identificar a região dentro da nossa memória. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o tamanho da minha memória. Eu tenho o tamanho da palavra. Então, tamanho da palavra. E eu tenho a quantidade de endereços. Sendo que dessa quantidade de endereços, eu consigo tirar o tamanho do meu endereço. Certo? Então, por exemplo, nessa memória aqui que a gente estava falando, a gente tinha uma memória com 1024 bytes. A gente tinha uma palavra de 2 bytes. E a gente descobriu que teria 512 endereços ou 8 bits de endereço. Certo? Aqui pode ser 8 bits ou escrever um byte também. Bom, tranquilo. E se eu colocar aqui que eu tenho uma memória de 32 kilobits, e eu tenho palavras de 4 bytes. Quantos endereços eu tenho nessa memória? 32 kilobits de memória. E eu tenho que cada palavra tem 4 bytes.
1024 endereços. Por que eu tenho 1024 endereços? Pronto, eu tenho 32 kilobits de memória. Então, 32 kilobits de memória equivalem a 4 kilobytes de memória. Se eu tenho 4 kilobytes e cada palavra tem 4 bytes, então eu tenho 1 kilo endereços. Então, 1 kilo endereços são 1024 endereços. Então, eu preciso de 9 bits para representar o meu endereço. Certo? Entendeu? Vou fazer mais um aqui do lado só para... Vamos mudar um pouquinho. Vamos dizer que eu tenho uma palavra de 16 bits. E eu tenho 32 mega endereços. Qual que é o tamanho da minha memória? Tenho palavras de 16 bits e tenho 32 mega endereços. 146. Ou melhor, 128 o quê? 128 bits. Ó, eu tenho 32 mega endereços, então eu tenho 32 mega divisões. Em cada divisão tem 16 bytes, 16 bits. Se eu tenho 16 bits por divisão, aí eu falei de falar que eu tenho 2 bytes por divisão, certo? Aqui é só fazer uma conversão de boinha, mas vamos lá. Aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que eu tenho 32 vezes 16, então 32 vezes 2 seria uma memória de 64 megabytes, ou 64 vezes 8, ou 16 vezes 32, 16 vezes 32, daí 512, né? Então, 512 megabits de memória. Certo? Então, dado 2 das 3 informações, eu consigo achar qualquer uma delas. Tranquilos? Dá pra ver? De boinha? Tá. Por que a gente está falando disso daqui? Bom, estou falando disso daqui porque a gente tem que... A computação hoje trabalha com sistemas de palavras de 1 byte. Ou seja, 8 bits. Então, cada palavra dentro da computação tradicional tem 8 bits. Por ter 8 bits, a gente tem 2 tipos de arquitetura que existem. A arquitetura 32 bits e a arquitetura 64 bits. O que é a arquitetura 32 bits e o que é a arquitetura 64 bits? É justamente o tamanho do meu endereço em bits.